março do ano 2024, com a presença do pastor André Abreu, lá da Igreja Batista da Capelinha. Ele vai ministrar a palavra nessa manhã. Tem um convite especial para você, ouvinte da 104. Bom dia, pastor André. Bom dia, irmã Aline. Bom dia a todos da Rádio 104 FM. É uma alegria imensa estar mais uma vez. Que convite abençoado, que convite especial. Amém. Estar com você aqui e com esses ouvintes preciosos da Rádio 104 FM. Bom dia. Amém. A alegria é toda nossa recebê-lo aqui na rádio. Fique à vontade aí para ministrar a palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia. Você que nos acompanha através das ondas da Rádio 104 FM ou através do aplicativo 104 FM. Deus abençoe você. Primeiramente, gostaria de orar por você, primeiramente, para que você esteja com o coração aberto a ouvir a palavra de Deus. Amado Deus, eterno Pai, estamos aqui debaixo da Tua graça, da Tua presença, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ilumine nessa manhã, que o Senhor nos use nessa manhã, para louvor da Tua glória, Deus. Não porque eu mereço, não por conta da minha capacidade ou competência, mas por conta do Teu poder e da Tua glória, Deus. Que eu diminua e que o Senhor cresça nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu peço a você, por favor, na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, que nos ouça e, se possível for, abra na Bíblia Sagrada, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nós leremos o verso 16 ao verso 18 e encerraremos a leitura logo no capítulo 5, verso 1. 2 Coríntios, do capítulo 4, verso 16 a 18 e de 5 do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Amém? A palavra de Deus aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 16 ao 18, e capítulo 5, verso 1, fala sobre desânimo, fala sobre casa, sobre tenda, sobre habitação. E o tema dessa breve reflexão é o seguinte: morando de aluguel, mas aguardando a casa própria. Morando de aluguel, mas aguardando a casa própria. Meus queridos, no Brasil é uma batalha nós conseguimos a nossa casa própria. Você que trabalha, você que labuta no seu dia a dia, você que deseja ter uma casa própria, que ainda não tem, como é o meu caso, sonha com a casa própria. E não há nenhum problema em sonhar, em desejar, em trabalhar, em lutar e conquistar a sua casa própria. Então eu vejo que nesse texto bíblico, Paulo está falando muito sobre tenda, sobre habitação, sobre edifício. E trazendo para nós, no dia de hoje, nós sabemos que é uma luta constante. Tem gente que consegue comprar a sua casa própria após 30 anos. Tem gente que consegue a sua casa própria através de um financiamento longo de 30 anos ou mais. E sabe da luta que é a casa própria. Mas Paulo aqui não está tratando de imobiliária, propriamente dito. Não está tratando aqui de uma casa, propriamente dito. Paulo aqui está tratando da nossa habitação eterna e a nossa habitação temporal. Para nós aqui, ele está nos trazendo uma metáfora, como se nosso corpo físico fosse uma tenda, uma casa temporal, uma casa alugada, uma casa cedida, e que a nossa habitação temporal, ou melhor, a nossa habitação eterna, está após a nossa morte, quando deixarmos esse corpo físico. E aqui ele traz algumas questões sobre a questão da tenda, e é importante lembrar que o apóstolo Paulo ele era construtor de tendas, ele trabalhava com tendas, e guarde essa informação sobre ele ser construtor de tendas, porque a Bíblia Sagrada, por providência divina, pela graça de Deus, ele vai tratar das tendas e vai falar do início ao fim sobre tendas e habitação. É muito interessante o que acontece quando nós vemos a situação das tendas.
você verá que os pais da fé, os homens que viveram antes de Cristo, esperavam a promessa, e os após Cristo Jesus, após a vinda de Jesus Cristo à Terra, permaneceram nesta promessa da habitação eterna. Mas eu quero que você acompanhe o texto bíblico comigo e veja alguns detalhes importantes que nós trataremos aqui nesta manhã. O primeiro item que eu posso dizer, que está no verso 16, é: não desanimes apesar da corrupção. Não desanimes apesar da corrupção. O verso 16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso corpo físico, o nosso ser interior, a nossa alma, se renova a cada dia. Rui Barbosa, um grande jurista brasileiro que viveu no século passado, além de jurista, além de um excelente advogado, um homem que nós chamamos de filólogo, estudioso das palavras, foi importante, inclusive, na tradução da Bíblia Sagrada para o português. Um dos tradutores, dos revisores da Bíblia Sagrada em português no Brasil. Ele disse a seguinte frase: chegará um tempo em que os homens honestos sentirão vergonha de serem honestos. Chegará um tempo em que os homens honestos sentirão vergonha de serem honestos. Você ouve as histórias através dos seus pais, dos avós, dos antigos, como assim podemos dizer, e você diz: olha, antigamente não era desse jeito. Hoje a corrupção impera na sociedade. A corrupção é algo até considerado comum. A frase anterior dita por Rui Barbosa é a seguinte: é que você chega num determinado lugar e você se apresenta como uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que quer seguir um trâmite, um processo de forma correta, e as pessoas zombam de você. Olha lá o certinho, olha lá o crentão, olha lá o cara correto, que faz tudo certinho, que não quer cometer erros. Então, está chegando um momento da sociedade que nós estamos tendo vergonha de sermos honestos. Você falar que é a favor da Bíblia Sagrada, você falar que é a favor de algumas questões eternas sobre salvação, vida eterna, inferno, pecado, está se tornando algo obsoleto para alguns, desnecessário talvez, é algo que não faz mais sentido ficar falando sobre isso. E nós estamos vivendo esse período de grande corrupção. É claro que eu tenho certeza que quando você ouve falar da palavra corrupção, você primeiramente liga essa palavra corrupção às questões políticas, principalmente políticas partidárias, do governo, dos governos de uma forma geral, e aqui eu não quero tratar de governo A ou B e visões políticas, mas lá também, naturalmente, a gente sabe que existe a corrupção. Mas nós olhamos com um olhar altivo para essas questões políticas e achamos que só lá existe corrupção. Mas corrupção é tudo aquilo que você faz fora da lei. E ninguém está imune, ninguém está aqui se julgando melhor do que o outro, não. Todos nós partimos dessa visão. E tem uma visão particular que, às vezes, a corrupção que acontece na política, em vários setores da sociedade, é o reflexo da sociedade que aceita e que vive e que também compactua com a questão da corrupção. É complicada essa questão, mas, como igreja do Senhor Jesus, eu gostaria de trazer uma palavra para vocês e animar vocês nesta manhã. O desânimo pode vir através de uma doença, através de um problema difícil. Nós estamos tendo aqui também uma epidemia de dengue, né, vários casos de pessoas sofrendo, mortes pela dengue. Isso é algo que nos desanima, que nos deixa cansados. A corrupção, as doenças, as dificuldades, a dificuldade financeira, problemas econômicos, tudo isso pode acarretar desânimo na gente. Mas não é por essas questões, sejam políticas, sejam sociais, que nos deve desanimar. A igreja do Senhor Jesus é muito superior a isso. E a igreja do Senhor Jesus, vale aqui uma palavra nesta manhã, que ela não deve se corromper, ela não deve aceitar os manjares do mundo, ela não deve aceitar as ofertas que o mundo oferece, e sim ficar presa à palavra de Deus. Nós temos visto muitas igrejas, e aqui não estou fazendo um juízo de valor, estou falando de um fato, que tem se aliado a questões políticas e se misturado com tantas questões, e às vezes até esquece do sentido de existir dela mesma, que é pregar o evangelho a toda criatura, independente de situação, de falar das boas novas ou da boa nova de salvação do evangelho. Vou trazer aqui um pequeno histórico de quando a igreja ela se desvia de uma forma tal, entrando na política e acaba perdendo o seu foco, que é levar o evangelho. Existia uma igreja na Alemanha, existia a igreja da Alemanha, existe até hoje,
igreja alemã luterana, uma igreja reformada e outras igrejas na Alemanha, no período nazista, o período em que você conhece muito bem, onde Adolf Hitler assumiu o poder, inicialmente de forma democrática e depois de forma imposta, ditatorial, e ele percebe que a igreja é um fator muito importante na sociedade. A igreja é algo que é formador de opinião para a sociedade. Então ele começa a se aliar aos pastores das igrejas gerais que tinham na Alemanha, e ele se considera agora o príncipe, ele se considera agora o rei da igreja alemã. Então tudo parte da igreja dele, da igreja, da vontade dele, de Hitler. E isso desagrada, porque, pense comigo, uma observação, quando nós colocamos homens e mulheres, ou qualquer pessoa, acima da igreja do Senhor Jesus, dizemos que eles são o dono, eles são o chefe da igreja do Senhor Jesus, há algo de errado e com certeza isso não vai prosperar. Mas alguns pastores perceberam que algo estava errado e não deveriam compactuar com essa questão. Um deles era o pastor alemão Martin Niemöller, outro era Karl Barth, e outros pastores criaram uma chamada igreja confessante, uma igreja que se desvinculou da igreja alemã, dizendo assim, olha, nós não devemos seguir as ordens de Hitler. Ele está deturpando as escrituras. Entre as deturpações que ele criou, junto com alguns teólogos e pastores, é dizer que Jesus não veio de uma virgem, algo absurdo, que Jesus seria filho de um soldado romano. Trouxe diversos absurdos para tentar e manter a tese que nós sabemos muito bem que aconteceu contra os judeus, na morte de 6 milhões de judeus, né, na Segunda Guerra Mundial, algo horrendo, horrível. Então esses homens se desfizeram, saíram da posição de ser uma igreja que respeitava Hitler e fizeram a chamada igreja confessante. Um dos pastores, por exemplo, Martin Niemöller, tem uma frase linda que ele fala sobre essa questão, também da gente se posicionar biblicamente, de forma saudável, de forma correta, mas se posicionar. Ele diz assim, quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio, eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio, eu não era um social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada, eu não era um sindicalista. Quando eles buscaram judeus, eu fiquei em silêncio, eu não era um judeu. Quando eles me vieram buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. Então, ao criar essa igreja confessante, uma chamada Declaração de Barmen, uma declaração própria, o primeiro item dessa declaração é muito interessante, que diz assim, Jesus Cristo, como nos é atestado na Sagrada Escritura, é a única palavra que devemos ouvir e em que devemos confiar e a quem devemos obedecer na vida e na morte. Meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos seguir a palavra de Deus. Estamos firmes nela. Mesmo que o exterior se corrompa, mesmo que a sociedade se corrompa, mesmo que algumas pessoas se corrompam até se dizendo cristãs, não se deixe corromper por essas situações. Esteja firme na palavra de Deus. Mas o texto segue dizendo e fala para nós sobre um peso de glória sem comparação. Um peso de glória sem comparação. O verso 17 diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, e em diversos momentos ele está passando por dificuldades no ministério, prisões, açoites, zombarias, falta de apoio dos seus irmãos. Em Gálatas, no capítulo 2, verso 4, ele está chamando Pedro e os judaizantes de falsos irmãos, você pode conferir lá depois. Então ele sofre oposição de diversos setores da igreja, da sociedade e assim por diante. Mas ele não se desanima, não fica triste, não se abate por essas questões e segue firme no propósito da palavra de Deus. Essa questão do peso de glória aqui, no seu original, me faz remeter a você que tem um pouquinho mais de idade do que eu, ou que é meu contemporâneo, a uma balança de uma mercearia antiga. Pensem comigo, lembrem comigo, aquelas mercearias antigas que nós frequentávamos, que tinha uma balança que funcionava da seguinte forma. De um lado era o produto, seja o arroz, o açúcar, o feijão, e do outro lado o homem colocava um peso de 1 quilo, um peso de 2 quilos, um peso de 3 quilos, de gramas. Acho que a irmã Aline se lembra, tá? Não vou indicar a idade dela não, mas ela se lembra dessa balança. Muitas vezes, né, meu? Eu também me lembro. Fique tranquilo, não vamos aqui revelar a nossa idade nesse momento, não. Apesar de ser algo bem antigo. Mas então essa balança
servia para você medir e fazer medição. Hoje você tem a balança digital, tecnologia, você coloca só o produto e faz o peso. Mas o que aqui está dizendo o texto bíblico é que o peso da glória de Deus, imagine Deus colocando o peso da glória de um lado e o peso do seu sofrimento do outro lado. Pense nisso e veja que o peso da glória de Deus é muito superior ao peso do nosso sofrimento. Eu não estou dizendo aqui que você deve negar o sofrimento. Eu não estou dizendo aqui que você tem que viver sofrendo o tempo todo. Mas o sofrimento, as tribulações momentâneas, se comparadas ao peso da glória de Deus, o peso da eternidade, o peso da salvação em Cristo, não há como medir. Você coloca o peso da glória de Deus aqui e você pode colocar todos os pesos no outro lado da balança e você não perceberá diferença, igualdade. O peso de Deus, o peso da glória de Deus é muito maior. Conto a vocês aqui uma breve biografia de Adoniram Judson, um grande missionário norte-americano. Ele fez uma faculdade na sua vida, início da vida adulta. Em alguns momentos teve até dúvidas sobre a sua fé, sobre a sua crença. Começou a entrar para o caminho do ateísmo, mas Deus o transformou. Deus abriu os olhos do seu coração. Então ele se voltou para Jesus e começou a pregar o Evangelho. E decidiu ir para a Birmânia, lá na Ásia, onde nós chamamos de Mianmar no dia de hoje. Ele foi com a sua família. Ele inicialmente era de origem congregacional, mas ao passar pela Índia teve contato com alguns irmãos batistas e se tornou batista, membro da igreja batista, e foi para Mianmar. Sofreu muita perseguição. Foi preso a ponto da sua esposa ter que levar para ele um travesseiro para ele poder dormir com um travesseiro dentro da prisão, pois o governo local achava que ele era espião, estava como espião no seu país. Traduziu a Bíblia para o seu idioma local, fez diversos trabalhos. E aí vem um ponto interessante, que você pensa comigo, você que é membro de uma igreja hoje, e às vezes não vê um crescimento tão rápido, tão expressivo, como alguns acham que deveria acontecer. Crescimento tal que as pessoas acham assim, olha, tem alguma coisa errada com a igreja, tem alguma coisa errada com o pastor, tem alguma coisa errada com o método. Mas Adoniram Judson pregou por 12 anos na Birmânia, e tinha uma igreja com 18 membros apenas. Demorou 6 anos para o primeiro membro, para a primeira pessoa aceitar a Jesus e se tornar membro daquela igreja. E aí você olha até esse ponto da história de Adoniram Judson e diria assim, esse ministério é um fracasso. Esse ministério não vale a pena. O ideal é Adoniram Judson voltar para o seu país e deixar de lado essa evangelização, esse trabalho missionário. Mas então, nos dias de hoje, ele faleceu no ano de 1850, nos dias de hoje, a Aliança Batista Mundial tem órgãos membros de toda a Mianmar, que é o país antigo chamado Birmânia, terra onde Adoniram Judson plantou a semente do Evangelho. E hoje eles têm mais de 1.700.000 pessoas no país e 5.800 congregações. É a maior denominação evangélica de Mianmar. E sem partidarismos, mas só para contar uma história que para nós, a princípio, parecia um fracasso, um peso do sofrimento, ficar preso, ficar sofrendo e não ver resultados rápidos. Hoje nós vivemos, inclusive, na era do imediatismo. Tudo tem que ser rápido, tem que ser para agora, tem que ser para hoje, não pode ser nem para amanhã. Mas Deus prosperou aquele ministério após a morte de Adoniram Judson. Deus foi fiel à sua palavra e ao seu missionário. Então o peso da glória é muito maior do que o nosso sofrimento, muito maior. Eu, mais uma vez, repito, eu não posso julgar o seu sofrimento. Eu não posso menosprezar o seu sofrimento. Eu não posso diminuir o seu sofrimento. Mas a palavra desta manhã se você está com Jesus Cristo, saiba do peso da glória que é muito maior do que qualquer sofrimento. João, no capítulo 16, verso 33, diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Mas também nós temos aqui no texto, no verso 18, um olhar de fé. Verso 18 diz assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para a que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, passageiras, mas as que não se veem são eternas. Hebreus 11 fala da galeria dos heróis da fé. Os heróis da fé são os patriarcas, são aqueles que vieram antes de Jesus Cristo, como por exemplo Abraão. Abraão, no verso 10, ele fala de Abraão como aquele que aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor. Abraão vivia em tendas no deserto, vivia como nômade.
Apesar dele ter a promessa da Canaã temporal, da cidade de Canaã, da terra de Canaã, mas ele aguarda a Canaã celestial. Ele sabe que aquela Canaã ali para ele é temporária. E ele é um pai da fé, você sabe muito bem, conhece a história de Abraão. Um outro exemplo é de José. José do Egito, que tem uma história linda, em que ele sofreu durante anos, inclusive pelos irmãos dele. Tem muita gente que está sofrendo dentro da igreja por causa dos irmãos, não é para o pessoal de fora, não. Mas José sofreu por conta dos irmãos dele. E tudo isso havia uma providência divina. José entende isso, que era algo importante para a sobrevivência do povo de Israel. Mas José, em Gênesis, no capítulo 50, verso 25, já sendo o segundo da linha de sucessão de Faraó, sendo o homem que imediato de Faraó, que mandava já quase em tudo no Egito, ele pede para os seus filhos que eles façam um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos do Egito. Ele cria na promessa da Canaã terrena. Ele cria que a Canaã terrena viria para os filhos dele, para a geração dele. Mas ele cria também que havia uma morada celestial que o aguardava. E era nessa promessa que ele estava se edificando a cada dia. Hebreus, no capítulo 11, verso 22, diz: Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Então, a Canaã celestial estava prometida para aqueles homens. A história da migração do povo hebreu do Egito para a terra prometida é a história que nós trazemos para nós hoje. Estamos vivendo em terras estrangeiras. Nós somos embaixadores de Deus aqui. Esse mundo não nos pertence. E não adianta nós tentarmos, através de qualquer outra coisa, conquistar este mundo, seja da política, seja na sociedade, seja com sei lá o quê. Não adianta a gente conquistar esse mundo, a não ser conquistar pessoas salvas pelo poder do Evangelho. Esse mundo não nos pertence. Esse mundo não é nosso. Nós vivemos nele, devemos viver este mundo, trabalhar neste mundo, ser melhores cidadãos desse mundo, mas somos apenas estrangeiros, passando, aguardando a Canaã celestial. Hebreus 11, verso 1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Mas também nós estamos vivendo em barracas, mas logo teremos a morada eterna. Verso 1 do capítulo 5 diz assim: Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o nosso corpo físico, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E aí vem o sonho da casa própria. Nós queremos tanto ter a casa própria. Queremos construir tantas coisas neste mundo. E não é errado, eu não quero aqui desanimar e tirar o sonho de ninguém deste mundo, que você possa viver, que você possa trabalhar, que você possa construir, que você possa viver de forma honesta, mas conquistando muitas e muitas coisas. Eu não sou contra isso, não. Isso é bênção de Deus. Mas lembre-se da nossa morada eterna. Está prometida para nós na glória celestial. Hebreus, no capítulo 11, verso 9, também diz que, pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas. Olha só a expressão tendas, com Isaac e Jacó. Aqui ele está falando de Abraão. Abraão viveu em tendas, aguardando a terra prometida. E nós aqui com o nosso corpo e a nossa alma, nós estamos em terras alheias. O nosso corpo é apenas uma morada, uma tenda. Você não constrói uma casa fixa, permanente, com tendas. Você pode concordar comigo nisso, não é verdade? Você não constrói tendas, você constrói casa. A tenda é algo que você constrói, que você edifica naquele momento, já pensando em se mudar para outro lugar. Então, a nossa vida cristã deve se pautar desta forma, vivendo em tendas no nosso corpo, mas aguardando a morada eterna. E a nossa casa eterna está prometida por Jesus Cristo. Em João capítulo 2, verso 14, verso 2 diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E aí vem a pergunta final dessa reflexão: o que fazemos para obter a morada eterna? O que é necessário? Qual é a forma na qual possamos obter a morada eterna? É muito simples, é muito simples. Basta você reconhecer a Jesus e receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Ele é a resposta. Ele é o nosso fiador da nossa casa eterna. Ele é aquele que nos garante, através do seu pagamento na cruz do Calvário, a nossa morada eterna. E nessa manhã,
debaixo dessa promessa tão gloriosa, tão abençoadora, que nós possamos acalmar o nosso coração, tranquilizar a nossa mente, sabendo que sim, vamos passar por tribulações, vamos passar por sofrimento. Os crentes que acham que são imunes a sofrimento entenderam errado a Sagrada Escritura. É claro que nós passamos pelo sofrimento, mas passamos com Cristo, e Ele que é o nosso apoio. Mas devemos aguardar e entender que o peso deste mundo não se compara ao peso da glória de Deus. Encerro essa reflexão com o texto bíblico também de João, no capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Romanos 8, 38 e 39 diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aposte-se desta bênção nesta manhã. Apegue-se a essa promessa nesta manhã, entendendo que Deus é soberano, Deus é poderoso, e Ele nos guardará no dia do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer mais uma oração por você, e que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Pai bendito, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por nós termos conforto, que apesar das dificuldades desse mundo, o Senhor anda conosco, caminha conosco, e nos preparou uma morada celestial abençoada para nós, Deus. Abençoe a cada ouvinte nesta manhã, Deus, que ouviu a Sua palavra, que passa por uma dificuldade, passa por uma tribulação, mas, ó Deus, que eles possam ser renovados, ó Deus, pelo Teu poder, pelo poder do Espírito Santo nesta manhã, que eles possam ter uma injeção espiritual de ânimo nas suas vidas, e que eles possam compreender que todo o sofrimento do mundo não é suficiente para abarcar o peso da glória de Deus. Que eles possam, Deus, sair desta manhã, ó Deus, edificados pela Tua palavra. Abençoe mais uma vez, ó Deus, esta rádio abençoada através da irmã Aline, do irmão Lucas e de tantas pessoas que passam por aqui, ó Deus, propagando a mensagem de salvação. O Senhor continue abençoando a vida deles, ó Deus, o ministério desta rádio que é tão precioso, ó Deus, e aos ouvintes que estão aqui nesta manhã. Nós agradecemos pela vida deles também. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor André. Que mensagem abençoada, maravilhosa, edificante. Morando de aluguel, aguardando a casa própria. Deus continue te abençoando, pastor André. É sempre uma bênção ouvir o Senhor ministrando a palavra de Deus. Os nossos ouvintes gostam porque é sempre de forma tão clara, tão branda e fazendo assim a gente entender de fato a mensagem do Evangelho. Glória a Deus por isso. E agora eu quero deixar aí o senhor à vontade para as considerações finais. O senhor me disse que tem um convite especial para fazer para os ouvintes da rádio. Verdade, irmã, verdade. Olha, se eu não fizesse convite, eu não posso nem entrar em casa. Minha esposa acabou de entrar aqui na live do Instagram, está nos acompanhando também. Manda um abraço para ela. Um abraço para a Lene, inclusive dar os parabéns a ela por ontem. Ontem foi dia da esposa do pastor. E um abraço a todas as esposas de pastores, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês são realmente baluarte, vocês são bênção na vida dos pastores. Que uma mulher sábia, como diz Provérbios, edifica a casa. E vocês têm edificado, mesmo com as lutas dos pastores, né? Cada dia, a casa em que vocês estão. Deus abençoe as esposas dos pastores. Mas também lembrar, e peço aqui o espaço, né, sempre generoso da irmã Aline, para falar que nós teremos o chá das mulheres no sábado às 16 horas, na casa da irmã Cláudia. Se você tiver com alguma dúvida, nós postaremos daqui a pouco no Instagram da Igreja Batista da Capelinha as informações para esse chá, que é sempre uma bênção, uma reunião que nós temos lá e tem sido bênção. Muitas pessoas têm sido, mulheres, têm sido edificados por esse chá. Mas também no domingo à noite, às 19h30, nós teremos o culto das mulheres. O segundo domingo do mês nós teremos o culto das mulheres, começará às 19h30 e será uma bênção, tá? Nós teremos a irmã Ana, que esteve aqui na rádio, ela estará louvando a Deus, louvor abençoado, ela esteve lá conosco recentemente, e a missionária Jussara estará também trazendo a palavra de Deus. Então, se você puder, se você aceitar o convite, esteja conosco, será uma bênção estar naquele evento, tá? Convido também a irmã Aline e a todas as mulheres que estão nos ouvindo nesta manhã, Dia Internacional das Mulheres, dia 8, né? Bênção. Tá joia, pastor André. Tá dado aí o convite, você ouvinte da 104 FM, todos nós estamos sendo convidados para participar do chá
das mulheres e também do culto especial no próximo domingo, lá na Igreja Batista da Capelinha. Fala o endereço, pastor André, eu sempre esqueço. O endereço, você pode até, hoje nós estamos com tanta tecnologia, a gente já manda até para o Google Maps já, mas a Igreja Batista da Capelinha está situada na RJ 197, uns falam 97, uns falam 98, mas você que é de Itaperuna, é o caminho que nós saímos do bairro Carolas, sentido a São José de Ubá. Tem um bairro da Capelinha à sua esquerda, tem um trevo, depois o bairro da Capelinha, e na beira da estrada, logo após, cerca de 800 metros, 700 metros, nós temos à sua esquerda também, para quem vai para São José de Ubá, a Igreja Batista da Capelinha. Fica ali na RJ 197. Fala bairro frigorífico, mas ali já é Capelinha. Tá bom? E não deixar de mandar um abraço para os irmãos da Igreja Batista da Capelinha, que tem muita gente que nos ouve no bairro da Capelinha, e os irmãos também da Igreja Batista da Capelinha. Também o pastor Silvio, que manda um abraço mais uma vez carinhoso para a irmã Aline e toda a equipe da rádio. Manda um abraço para ele também, para sua família e para os irmãos da Igreja Batista da Capelinha. Pastor André, muito obrigada aí por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Deus continue abençoando o senhor, sua família. Amém. E o pastor Silvio e a família. Amém. E todo esse rebanho querido da Igreja Batista da Capelinha. Tá joia? Muito obrigado, Aline. Mais uma vez, desejo um bom dia a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Gente querida, são 10 horas mais 57 minutos, nós ouvimos